Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Barco da Vida, de Wagner Souto. Até conhecer o que rola por dentro de ti, difícil será chegar com teu barco no mar. É só perceber que Jesus age dentro de ti, sabendo escolher o jeito com que podes remar. Na tua vida navega, leva teu barco bem rumo ao mar, que a natureza tem tudo a ver pro teu barquinho chegar. Construir só coisas que vão durar no além. Esquece a mágoa que às vezes vem pro teu barquinho chegar. Só aprendendo a amar. Até conhecer o que rola por dentro de ti, difícil será chegar com teu barco no mar. É só perceber que Jesus age dentro de ti, sabendo escolher o jeito com que podes remar. Na tua vida navega, leva teu barco bem rumo ao mar, que a natureza tem tudo a ver pro teu barquinho chegar. Construir só coisas que vão durar no além. Esquece a mágoa que às vezes vem pro teu barquinho chegar. Só aprendendo a amar, só aprendendo a amar, só aprendendo a amar. Frestas, de Marielza Tiscati. Ai, 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 ai. Abra uma festa, rompa o escuro, busca uma fenda pra respirar, solte as amarras, saia do abismo, cave um túnel, queira o ar, só não vá desistir de viver, amar, seguir. Só não vá desistir de viver, amar, seguir. Se no silêncio do teu quarto a solidão
esperança, cantando na escuridão e te pedindo pra tentar mais uma vez. Volte ao caminho lá do início, pague o preço de recomeçar, busque saídas, crie motivos, mãos invisíveis vão te ajudar. Só não vá desistir de viver, amar, seguir. Só não vá desistir de viver, amar, seguir. Ai, 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 Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições de discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados, e sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos facilitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Queridos irmãos, que nós possamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que nós possamos entrar em harmonia com a espiritualidade amiga para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a nossa doutrina espírita, que tanto nos conforta e tanto nos esclarece. Que essa seja uma noite de muito aprendizado, de muitas bênçãos, e que possamos dar agora, por iniciada,
a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. As perguntas são a 459 até a 466. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele nos diz: os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. Constituem, se podemos dizer, uma das forças da natureza. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nesse capítulo que ele fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a 459, ele pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos nos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de que o ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós colocamos nesse estudo que o pensamento é comunicação para nós espíritos, encarnados e desencarnados. E tem um alto grau de importância para nós. Aquela máxima: somos o que pensamos. A Sueli Caldas Gilbert, no livro Obsessão, Desobsessão, ela tem um trechinho que também fala sobre isso. De acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. E parodiando a sentença popular, diremos: dize-me o que pensas e te direi com quem andas. É um ensinamento notável que a doutrina espírita nos apresenta. E ela ainda coloca: pelos pensamentos desceremos aos abismos ou chegaremos às estrelas. Pelo pensamento nós nos tornamos escravos ou nos libertamos. Então, meus irmãos, o que nós vamos estudar, refletir hoje? Nós vamos falar sobre essa sintonia. Como nós podemos trabalhar isso em nós, dia a dia, momento a momento, colocando essa sintonia a nosso favor. Se sabemos que os nossos pensamentos, eles têm uma quantidade de energia, mental, que são as formas de pensamentos, a vontade, e também pela moral, a qualidade desses nossos pensamentos. Como serão? Serão bons? Serão ruins? Como será a criação desses nossos pensamentos, dia a dia, momento a momento? Nós já percebemos, temos a capacidade de perceber sobre o que nós realmente pensamos e aquelas influenciações
que a gente percebe que não são nossas, que acarretam, às vezes, muitas confusões, porque algumas complicações podem vir dessas sintonias. E às vezes a gente se deixa levar. E quando percebemos, nós já estamos sendo levados por pensamentos outros que não os nossos. Então nós devemos sempre cuidar dessa nossa casa mental, desses nossos pensamentos. Quando a gente fala, né, nós recebemos energias, fluidos, vibrações, pensamentos. Nós absorvemos tudo isso. E ocorre sem percebermos, automaticamente. E o nosso perispírito, né, processa todo esse material absorvido. E o que vai acontecer? Ele vai irradiar parte dessas energias, desses fluidos, desses pensamentos alheios aos nossos, essas vibrações alheias às nossas, e vai se irradiar também. E seremos como um rádio, sintonizando, né, frequências de acordo com o que nós pensamos. Então devemos ter muito cuidado com a qualidade e a quantidade, né, do que nós estamos pensando. Aqui no pensamento de Emmanuel, ele coloca também que muitos espíritos menos felizes somente podem impor suas vontades às mentes que se afinam com eles, uma vez que o problema da sintonia, que nós já estamos falando, vige em todos os fenômenos de que participa a mente humana. Ele também coloca: entidades desequilibradas, por mais insistentes que sejam, tendem a afastar-se daqueles que se negam a atender suas estranhas vontades. Se resistimos com firmeza e constância, evidentemente fogem eles para outros sítios mentais, nos quais eles sejam possível dar expansão aos seus propósitos. Então, meus irmãos, cabe a nós estar sempre vigiando os nossos pensamentos nesse sentido. Nos sintonizamos com o quê? Devemos estar sempre nos perguntando, né? Nós nos colocamos à disposição do bem para atrair boas energias, atrair os bons espíritos, atrair saúde e equilíbrio, abrir as portas, né, para o bem e para o amor. Ou sintonizamos energias e pensamentos, vibrações que atraem irmãos menos infelizes, que nos trazem doenças e desequilíbrios, que nos abrem a porta desses sentimentos tão ainda terrenos, como o mal e o ódio. O que fazemos nós nesse sentido? Para transformar isso, a gente tem que transformar, né, as nossas atitudes no bem. Trabalharmos isso em nós. E aí a gente está sempre colocando aqui nas reuniões de estudos, nas reuniões do centro, né, sobre isso. Como nos auto-evangelizarmos e por que nos auto-evangelizarmos? Qual a importância disso? E aí colocam, né, todos os espíritos vêm sempre nos colocando
A gente tem que ter vigilância mental. Ore para sintonizar os planos superiores. Pratique o bem, a caridade. Evite a fofoca, a maledicência, os melindres. São estudos que já outros irmãos fizeram aqui. Deixemos os nossos vícios. Vícios esses, às vezes, né? Físicos mesmo. Álcool, tabaco, tabagismo, né? É muito difícil, certamente difícil, mas que a gente possa tentar, porque esses irmãos também necessitam, às vezes, desses vícios terrenos ainda, e se ligam a nós através desses vícios. A raiva, o ódio, tudo isso também, o rancor, a gente tem que trabalhar em nós, deixando sempre esses sentimentos, essas vibrações não tão boas, se diluam nos nossos pensamentos, que não tenham vez. É difícil, a gente sabe, muito difícil. A gente sai, como eu sempre falo, às ruas, pega um carro, pega o trânsito e acontecem várias coisas. Você sai ou mesmo dentro de casa com seus familiares. E a gente sabe que esses familiares são aqueles que nos colocam à prova e nos inspiram, né? Essa responsabilidade. Temos a paciência, a calma, o discernimento, a sensibilidade de nos tornarmos melhores. Corrigindo, né? Os nossos erros, às vezes, imediatamente. A gente pode errar, não é que nós não erramos. Sim, ainda não somos espíritos perfeitos, mas já temos a capacidade de perceber onde erramos e saber dirimir esses erros, pedindo perdão, sabendo que somos orgulhosos e devemos vigiar nesse sentido. Somos vaidosos, devemos também vigiar nesse sentido. E colocar sempre o pensamento constante, como os Espíritos nos falam, pensamento constante no bem. E assim a gente vai evoluindo, dia a dia, minuto a minuto, de nossas vidas, tanto físicas quanto espirituais. E assim, melhorando nossa sintonia, a gente vai estar também sendo bem assistido, bem acompanhado. Nós teremos a empatia daqueles irmãos que estão conosco, nos acompanhando em nossas encarnações. Novamente, no livro Pensamento de Emmanuel, ele fala: o homem cansou de complicações. Busca na meditação, no trabalho nobre, o remédio para suas angústias. Encontra na literatura espírita, mediúnica ou não, o clima de paz que lhe dará alegria e paz interiores. Espíritos benfazejos procuram inspirar-nos para o bem. Espíritos inferiorizados buscam induzir-nos ao mal. Qual alternativa nós buscamos? Então, estejamos sempre atentos, meus irmãos, a essas influenciações que aparecem sim, nós sabemos, nós vivemos, somos espíritos e seres imortais, estamos interligados, tanto ao mundo físico quanto sempre ao mundo espiritual. Então, tudo que pode ser pensado, transmitido
é um intercâmbio, né? Que passa sempre por nós. Usa seu livre-arbítrio. Assume a responsabilidade pelas consequências que virão, de maneira inevitável, porque assim prescreve a lei maior. Jesus sempre nos colocou, né? Que Ele nos trouxe todas as leis divinas, nos colocou. O Mestre Jesus nos exemplificou todas as leis, trabalhou cada uma delas, falando, né, para os nossos corações, para os nossos espíritos, que não nos afastássemos das leis divinas, nós não nos esquecêssemos dessas leis maiores, das leis de amor. Por quê? Porque quando nós nos afastamos, nós somos envolvidos, sintonizamos, né? Outros irmãos menos infelizes, e aí caímos em tentação. E é complicado, é difícil, é trabalhoso voltarmos às vezes, porque ainda somos orgulhosos, somos vaidosos. Nós somos, né, temos essas condições humanas, essas problemáticas relacionadas aos nossos estados emocionais. Ele coloca aqui também, né, angústias indefiníveis, depressões morais e psicológicas, ansiedades e também às vezes uma alegria incontida, uma satisfação íntima, aparentemente injustificáveis, inexplicável bem-estar. Nós sabemos que às vezes a gente se sente, né, triste e não tem nenhum motivo. A gente se sente melancólico e não sabe o porquê. Ou então de nada aparece uma alegria, né? Então a gente percebe que não são estados às vezes nossos e que percebemos que há outros irmãos próximos a nós que nós estamos captando isso. E não são somente os médiuns ostensivos. Todos nós somos médiuns em algum grau. E aí devemos trabalhar isso. Na pergunta 460, de par com os pensamentos que não nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos nos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos, com os nossos. Daí a incerteza em que vos vede, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Sabemos que às vezes ocorre, a gente tem algumas atitudes a tomar e naquela mesma, a gente sabe fazer, sabe que devemos trabalhar, sabemos como lidar com certas situações e às vezes vem pensamentos contrários: não faz isso, deixa para lá, tem que ser assim mesmo. Não. Então esses pensamentos não são nossos. Às vezes a gente tem que trabalhar isso em nós, né? E fazermos o que realmente devemos fazer, que é sempre trabalhar com pensamentos no bem. Eu sempre penso eu tento trabalhar pensando nesse sentido. O que o Cristo faria nesse momento? E aí eu tento me seguir, né? As minhas atitudes nesse sentido. E Emmanuel também coloca aqui: é quase sempre feito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono.
como eu já falei, ele coloca: todos nós somos médiuns. Essa sintonia magnética, né, essa receptividade às sugestões da espiritualidade, ela não se dá somente aos médiuns ostensivos. Ela dá de um grau menor, né, mas se dá com todos nós. Então a gente tem que estar sempre trabalhando isso em nós, para que não nos deixemos envolver às vezes por irmãos, né, menos infelizes, que nos querem ver ainda nas mesmas vibrações, né, e não avançando espiritualmente. Tudo está em nós, seja no bom ou seja no mau sentido. Nossa mente é fluxo energético, criando forças que se associam no plano espiritual com energias semelhantes. Sintonia novamente, meus irmãos. Temos que trabalhar sempre a nossa casa mental, através da sintonia, né, do dia a dia, através do sono, das impressões que nós temos. Muitas pessoas falam, né? Eu esqueço de orar quando eu vou me deitar, né? Ter o meu sono, descanso no meu corpo físico. Nesse momento a gente deve pedir, sim, a ajuda dos nossos mentores espirituais para que nos acompanhem e que nós não estejamos, né, à mercê de outros espíritos que ainda, como falei, são menos infelizes e que nos causam pesadelos, né, nos levam a tantas atitudes, às vezes espirituais, no plano espiritual, que ainda necessitamos trabalhar. Por quê? A gente conversa bastante nos grupos de estudo. Uma vez uma irmã falou sobre: eu tenho que desligar um pouco a televisão mais cedo, eu tenho que escutar uma música mais tranquila para que o meu sono venha mais tranquilo, que a gente é agitado durante o dia, todo dia. Hoje em dia, as mídias sociais, você recebe imagens e, né, mensagens sempre, diariamente, somos bombardeados mesmo por notícias, às vezes, ruins. E nós nos inflamamos, às vezes. E chega no final do dia, quando você tem que se acalmar, você ainda está, né, naquelas atitudes mentais tão conturbadas. Então, tentemos evitar, às vezes, notícias que não são agradáveis. Tentemos evitar entrar em atritos, em discussões que não levam, às vezes, a nada. Uma das palavras é transmutar, né? Então, transmutar nossas energias. É nossa responsabilidade elevar nossos pensamentos, nossas vibrações serem mais sutis. Está acontecendo atualmente. As vibrações terrenas estão densas, estão pesadas. Muitos irmãos desencarnando, muitos sofrendo angústias, ansiedades, estão desorientados e atordoados. Alguns irmãos que partiram para a volta, né, à pátria espiritual, e diante dessa nova realidade, eles se encontram aturdidos, aquela perturbação transitória que muitos passam. Então, elevemos nossos pensamentos, tentemos ser mais sutis em nossas atitudes. Nós temos no grupo Amigos do Bem a nossa oração das 18 horas. Naquele momento é aquele momento de paz, de calma, tranquilidade, que a gente tenta juntos, né, elevarmos nossos pensamentos, tentando ajudar de alguma maneira, né,
aos espíritos que estão socorrendo a esses irmãos. Quantos não são socorridos? Quantos não são acolhidos naquele momento? A dor também de muitos desses irmãos que permaneceram aqui, muitas das vezes desamparados emocionalmente, famílias inteiras não podendo se despedir de seus entes queridos durante essa pandemia. São provações, são resgates, tanto para os que estão voltando para a pátria espiritual, quanto para aqueles que ficam. Isso está sendo doloroso. Então tenhamos a compaixão, tenhamos a sensibilidade, a empatia, para tentarmos, auxiliar de alguma forma. Como que a gente pode auxiliar? E a gente pode auxiliar nos mantendo firmes, nos mantendo a nossa fé, nos equilibrando espiritualmente, emocionalmente, o vigiar e orar, hoje tão atual. Tendo a certeza que a providência divina está agindo em cada detalhe, que a esperança nos serve de guia, é o nosso farol nos dias tão turbulentos, conturbados, sombrios, diante dos nossos olhos físicos. Não fraquejemos, meus irmãos. Temos a certeza que muitos desses irmãos que retornam à pátria espiritual, eles estão necessitando dos nossos pensamentos, das nossas sintonias, das nossas influenciações, porque nós não somos só influenciados pelos desencarnados. Nós também temos, como eu disse, nós fazemos parte de um conjunto. Então nós também influenciamos a eles. Se nós temos essa calma, esse equilíbrio espiritual, nós conseguimos de alguma maneira também passar essa tranquilidade a esses irmãos. Emmanuel também coloca: um bom espírito deseja muita vez, e isso ocorre com bastante frequência, não tenhamos dúvida, ajudar um encarnado que sofre dor física ou moral, envolto com alguns problemas dessa ou daquela outra natureza, de maior ou menor dimensão. Vai em busca de um coração generoso, sensível. Às vezes a gente não percebe esses irmãos. Como eu falei, estamos tão atordoados, tão desequilibrados, que a gente tem os irmãos querendo nos ajudar, estão ali, à nossa disposição, gente. E a gente não consegue perceber. Olha, que responsabilidade é nossa. Então, como eles trabalham isso? Aí também Kardec colocou uma vez, aqui no Livro dos Espíritos mesmo, na pergunta 524, um comentário falando sobre pressentimentos. Eu fui dar uma olhadinha. E ele fala assim: os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhes damos a necessária importância, olha, gente, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Às vezes a gente não consegue, não tem essa sensibilidade de encontrar, de captar esses pensamentos desses espíritos bons nos ajudando. E a gente está tão atordoado, tão no turbilhão dos nossos problemas, que a gente não consegue captar, levar um pouquinho, aumentar em prece, captar esses pensamentos. E como Deus é bom, como os espíritos nos ajudam, Eles procuram, Kardec falou, eles vão
oferecem um auxílio mais direto, servindo de pessoas que nos cercam. E Emmanuel fala também, vão em busca de um coração generoso, sensível às intuições benevolentes. E em forma de pensamento, sintonia, sugerem-lhe que vá ao nosso encontro, ao encontro do necessitado, para levar-lhes a palavra de reconforto, ajuda financeira ou qualquer outra modalidade de amparo em visita aparentemente casual. Quantos de nós às vezes estão precisando de um... Você tá tudo bem? Como você está? E às vezes a gente não percebe isso. Então vem irmãos que nos dão um abraço, que nos acolhem, que até financeiramente nos ajudam. E a gente não consegue perceber essas ajudas. Então, mantenhamos sempre, se possível, meus irmãos, a oração, para a gente poder conseguir captar a ajuda desses irmãos que estão ao nosso lado sempre. Os espíritos de luz precisam, portanto, contar com os encarnados de boa vontade para que a luz da misericórdia divina brilhe com mais frequência nos sombrios campos de nosso orbe. Sejamos nós, meus irmãos, esses irmãos, que os espíritos de luz, esses mensageiros, consigam, através desses, sintonizar, sempre que possível, essas vibrações, para que nós possamos trabalhar para o bem, para que nós possamos trabalhar na seara de Jesus. Acolhendo as pessoas, irmãos, que às vezes estão em faixas vibracionais de medo, de tristeza, de raiva, de desesperança, de orgulho, de insegurança, de abandono, solidão, como está acontecendo. Então, elevemos sempre nossos pensamentos e as nossas atitudes em prece ao Mestre Jesus. Daí procede a necessidade da renovação idealística de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz, aconselha-nos Emmanuel. Gente, que esse trecho aqui é importantíssimo. Renovação idealística de estudo, de bondade operante e de fé ativa. Então, o estudo, nosso autoconhecimento, a nossa bondade, que somos filhos de Deus, e a nossa fé nele, sempre ativa. Não estamos sós, ele comanda tudo. E ele sabe que somos seus filhos. E é um Pai bondoso. Para terminar, do livro Libertação, na página 54, Joana de Ângeles, Libertação do Sofrimento. Joana de Ângeles fala: penses em Jesus, sempre que te encontres indeciso ou em sofrimento. Liga-te a Jesus, quando experimentares a solidão, o abandono, recordando-te que Ele é o amigo daqueles que não têm amigos. Refugia-te em Jesus, toda vez que necessitares de um abrigo, de um regaço para reflexão e prece. Ele é o recanto seguro para todas as circunstâncias, especialmente as graves e angustiantes. A presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando-se em favor da sombra que permanece dominadora. Meus irmãos, tenhamos sempre a certeza que nosso irmão maior, Jesus, está conosco e
que nós estejamos com Ele, em sintonia. Podemos, às vezes, não sermos perfeitos, mas estamos a caminho sim. E Ele não nos abandona. Ele segue à frente como um farol e que estará nos aguardando. E que sejamos nós, como Emmanuel coloca, Kardec coloca, esses irmãos, que muitos outros irmãos espíritos de luz venham, através de nós, auxiliar a tantos outros que estão em situações mais delicadas. Sejamos sensíveis e que possamos auxiliar na grande obra de Deus. Para a gente recordar o estudo de hoje. Todos nós temos as nossas companhias espirituais, que nós atraímos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e de nossas ações. Esses espíritos estão sempre nos observando e nos auxiliando de certa forma. Que não nos esqueçamos da recomendação do Mestre Jesus: orai e vigiai. Que possamos todos ficarmos em paz nesta noite, sabendo que não estamos sós e que estamos trabalhando, que podemos trabalhar melhor por esse mundo que chega, esse mundo que está passando por essa transformação, essa transição. Tudo está à nossa frente, basta nós querermos, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Que assim seja. Meus irmãos, que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos em oração de agradecimentos. Agradecendo aos bons espíritos pelo amparo recebido durante a nossa reunião. Agradecendo a Jesus, o nosso companheiro e o nosso guia. Mas, acima de tudo, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, que é o nosso Criador. Estamos felizes, Senhor, porque conseguimos realizar mais um trabalho na noite de hoje. Conseguimos nos reunir para estudarmos um pouco mais da doutrina espírita. Por isso te agradecemos, Senhor, porque sabemos que nestes momentos de estudos também criamos boas vibrações, vibrações de paz, de harmonia, de saúde, e sabemos que estas boas vibrações serão usadas pelos espíritos benfeitores para ajudar os companheiros que passam por dificuldades. Por isso te agradecemos, Senhor, porque aprendemos um pouquinho mais nesta noite de hoje e sempre aprendemos com os estudos da doutrina espírita. Doutrina esta que nos acalma, que nos orienta, que nos leva sempre no caminho seguro. Por isso te agradecemos, Senhor. E agradecemos também aos companheiros que deram um pouquinho do seu tempo para que estes estudos, para que este trabalho fosse realizado. Estamos assim felizes, Senhor, e agradecidos que possamos
ter uma noite de paz, de tranquilidade, e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Uma boa noite, fiquem em paz. Que assim seja. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Moradas do Sol, de Armando Reis. Sinto a cada dia o Senhor renascer, reluzir em palavras, gestos e harmonias, fazendo nascer mais amor em mim. E como a luz ou uma estrela do mar, o amor jamais mudou de cor ou melodia, e ainda canta forte no meu ser. Jesus, meu Senhor, minha luz, meu raio de sol, meu irmão, me conduz às moradas de Escol, minha estrela, minha lua, meu amigo, farol, irmão meu, me conduz às moradas do sol. Sinto a cada dia o Senhor renascer, reluzir em palavras, gestos e harmonias, fazendo nascer mais amor em mim. E como a luz ou uma estrela do mar, o amor jamais mudou de cor ou melodia,